Agora a gente vai começar a trabalhar um pouco com o que? Com NURBS. Você já deve ter ouvido falar o termo. As NURBS foram criadas para ajudar no trabalho não só de animação, mas principalmente de engenharia e arquitetura, né? Então, essa técnica já tem aí há mais de 20 anos, né? Então, clica aqui em Create, ó, NURBS Primitives. Você fala, poxa, são as mesmas primitivas que eu tenho aqui em Polygon Primitives? Sim e não. O que muda? A técnica. Por exemplo, cliquei aqui em esfera. A forma de criar é a mesma, porém você já percebe que de cara que as arestas estão num formato diferente com relação à primitiva esfera. Ó. Aqui a primitiva esfera, criei. Ó. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas qual é a diferença de um para o outro? NURBS trabalha com a técnica de utilizar edição de nós de forma flexível e bem distribuída. Veja que as duas esferas são exatamente bem arredondadas, porém uma tem muitos segmentos, que é a primitiva, né? Ou seja, que é a nativa, né? que foi no caso uma das primeiras, né? A ser criada, e a outra não, a outra utiliza poucos segmentos e é tão redondo quanto, enfim. Eu vou até mostrar isso aqui para vocês. Lembra onde vê segmentos? Só que aqui em Display, Ridges Up Display, tem Polycount. Então, ó, cliquei aqui, quantos segmentos faces eu tenho aqui? 900. Arestas aqui, no caso 1770. Já com esse camarada aqui, eu tenho só o que? Aí você fala, poxa, é a mesma coisa? Ó, 900, 900? Não, na realidade ele está mostrando a mesma numeração aqui da esfera do lado, só que na hora de renderizar, ele renderiza somente essas linhas que vocês estão vendo, ou seja, um número infinitamente menor. Vou aqui, da Ctrl A, vocês vão ver os parâmetros aqui da polisfera, tem 30 segmentos, e agora eu selecionei aqui a esfera feita em NURBS. Olha só, ela só tem 4 subdivisões na horizontal e 4 na vertical, ou seja, 7 contra 30 mais 30, que é 60, ou seja, com 7 segmentos eu consegui fazer o que foi necessário com 60 na outra. Então, por aí em diante você já deve entender. NURBS é extremamente utilizado, galera, em tudo. Para fazer modelagem aí de coisas orgânicas, veículos, pessoas, personagens, para fazer aí projetos de engenharia, arquitetura, etc, etc, etc. Então, enfim, a NURBS é extremamente, como eu dizer para vocês, é extremamente importante. Se não houvesse NURBS, o que a gente tem hoje, eu acho que estaria ou aquém, ou ainda não teríamos chegado no nível em que chegamos hoje de computação gráfica. Isso é com certeza teria ocorrido se não houvesse a técnica em NURBS. Tá ok? Então estou aqui, por exemplo, com a minha esfera em NURBS. Aqui os parâmetros são os mesmos, viu, galera? Com relação a translado, que é poder estar movendo os eixos X, Y e Z. Rotação também, ó. Vou jogar aqui 45 graus, não tem nem muito o que comentar. Redimensionamento, que é o scale, né? Então eu posso redimensionar. Como eu tenho um ponto decimal, eu posso redimensionar de forma aí proporcional ou não proporcional, com base nos eixos X, Y e Z, que já é do nosso conhecimento, é notório já da nossa parte, enfim, ok? E, enfim, então essa aba aqui não muda nada, essa segunda aqui também não. Agora temos aqui a terceira aba, né? Que é o Make NURBS Sphere, né? Que aí o que eu posso estar fazendo? Olha só, eu posso abrir a esfera. Eu posso abrir o objeto. Olha só, isso eu não tenho nas primitivas, tá, galera? Isso daqui já é um grande diferencial. Na verdade, a primitiva age de uma forma diferente. Eu vou chamar a primitiva só para comparar um com o outro, para vocês entenderem qual é o conceito de primitivas e de NURBS. Então, vou aqui criar, ó, Create Polygon Primitives, esfera, né? Clicou, arrastou. Eu vou aqui, ó. Eu tenho Radius, ó. Eu tenho aqui Radius, que é o raio, subdivisões, mas eu não tenho aqui opções para abrir a esfera, então eu já não tenho essa flexibilidade. Vou deletar aqui e já com a esfera aqui NURBS eu já tenho essa flexibilidade aí, que nossa, é que ajuda muito. Então vou aqui, ó, posso abrir ou fechar, escolho o início e o fim, e o raio, que é referente ao que é o diâmetro, né? Formato, você vai ser linear ou cúbico. Linear deixa a esfera com esse formato todo facetado.
e cúbico, e cúbico já deixa com esse formato aqui arredondado. Número de seções, ou seja, de segmentos, ó, aquele que eu tinha comentado com vocês, olha. Claro, quanto menos segmentos, mais facetado fica. Olha só ficou assim um pouco facetado. E detalhe, eu estou usando apenas um segmento para horizontal e um segmento para vertical. E praticamente a esfera está tão redonda quanto uma primitiva que venha a ter aí 10 segmentos por 10 de altura por 10 de largura. Então, assim, NURBS ele economiza muito no processo de renderização. Olha, não sei se vocês estão observando, aqui, ó, estou com a esfera selecionada, né? Ela praticamente está redonda. Quantos vértices vocês estão vendo aqui? Zero. Aresta, zero. Face, zero. Ó, estou com ela selecionada. Triângulo, zero. Tudo zero. Ou seja, NURBS praticamente faz o que eu preciso com nada. Então eu tenho essa grande flexibilidade. Se eu criar uma primitiva, vou aqui, ó, em Polygon, Primitives, esfera, ó, redondinha, porém, olha só a diferença. Eu tenho arestas 1770. Deixa eu só mover aqui um pouquinho para não atrapalhar a visão de vocês. Isso. Aqui eu tenho faces 900, triângulos. Caso eu venha triangularizar o meu objeto, eu tenho 1740, né, triângulos, né? Então, quer dizer, NURBS é muito bom na roda. Agora eu quero deixar aqui facetado, redondinho, ó. Só vou jogar aqui 3 e 3. Aqui, né? Então, ou eu habilito tolerância, né? Aí se eu clico aqui em Use Tolerance, ele vira como se fosse uma primitiva. Fica igual. Só que eu não quero isso. Eu quero que ele mantenha a natureza NURBS. Então eu vou chegar aqui, vou jogar aqui, por exemplo, vai. Section, vou jogar 5. Vou jogar aqui também 5. E ele já vai ficando mais arredondado. Posso aumentar. Ó, que nem vocês estão vendo. E aí fica bem redondo, ó. Joguei aqui, por exemplo, 10. Ó, já está bem redondinho. Ó, diminuir aqui. Vou jogar uns 5, vai, deixar aqui em 5. Olha só, tá tão redonda quanto a esfera, ó, vocês não estão vendo nada facetado e utiliza bem menos segmentos, tudo bem? Então, só para mostrar aí para vocês o conceito de NURBS e também como criar e trabalhar com objetos NURBS. As outras operações também, a forma de editar é as mesmas, tá? Então o que acontece? Clica no botão direito do mouse, você vai ter faces, você vai ter o controle de vértices. E aí você fala, poxa, e o controle de faces por path, por caminho. Aí você fala, tá, o que muda então? O que muda é o seguinte, galera, eu vou ter, a cada vértice eu vou ter um controle diferente que eu tenho numa primitiva. Por exemplo, eu cliquei no botão direito do mouse, vou escolher aqui o controle por vértice. Ó, vou clicar aqui no vértice, deixa eu escolher aqui a ferramenta Mover. O que ocorre? Ó, vou selecionar um vértice. Cada vértice eu consigo não só controlar os meus eixos com relação a vertical e horizontal, como eu consigo ter mais precisão. Ó, se eu clicar aqui que aí eu chamo a ferramenta Rotation, ou clicar aqui no rotação também, até o vértice eu consigo estar movimentando, girando. Então eu tenho aí muita flexibilidade com relação a NURBS. NURBS realmente facilita bastante. Vou dar um F aqui, ó, só para enquadrar. Vocês veem que toda a minha esfera está com um vértice, um gizmo, né? São esses pontos rosados aqui são gizmos também que mostram aonde é que eu posso exercer controle com relação a cada vértice. Tudo bem? Ó, cliquei aqui, ó, arrastei, olha só. Fica muito mais suavizado com poucos segmentos, né? E o botão direito do mouse eu escolho se eu quero, por exemplo, por face, ó. Olha só que interessante. Vocês veem que eu escolho, ó, a área que eu quero trabalhar e como eu vou trabalhar. Então eu estou movendo aqui, ó, e escolho a influência. Botão direito do mouse, Surface Path, cliquei aqui, eu clico aqui, por exemplo, ó, selecionei essa face e claro que segurando a tecla Shift eu posso selecionar de forma intercalada. Olha só. E aí eu venho aqui, por exemplo, com uma ferramenta Mover, né? Estou aqui com a ferramenta Mover. Dá só aqui um Ctrl Z e eu posso mover os meus objetos. Ou deletá-los se eu quiser. Então vou teclar aqui, ó, delete, ó. Posso estar deletando eles, mas não é o caso. E tem o Surface Path. Ó, o Surface Path, ó, tô segurando aqui Shift. Seguro o Shift.
eu consigo também estar trabalhando com eles. Ou venho aqui com a varinha de cordão, ó, e faço uma seleção pincelada, só passando o mouse e consigo estar fazendo seleção. Ferramenta Mover agora, ó, e aí eu estou movendo por face, tá ok? Consigo também fazer fazer uma torção com twister. Se eu quiser ver como é que vai ficar, eu clico aqui em Render e dou uma olhadinha. Só clicar aqui em Render, ele vai estar renderizando, ó, renderizou e ele mostra um log. Esse log é só mostrando quanto tempo demorou, quais são os objetos envolvidos no elemento, enfim, é um relatório mesmo, tá? Ok? Vamos explorar agora, ó, botão direito do mouse, Object Mode. Vamos agora explorar também outros objetos, né? Então, Create and Herbs. Então, temos aqui o cubo, o cilindro, o cone. As propriedades dos parâmetros são os mesmos? Então, até um certo ponto, ó, por exemplo, o cubo. Estou fazendo aqui a extrusão. Parte de translado, ou seja, mover, rotacionar, redimensionar, é os mesmos, tá, galera? Só que a gente está trabalhando com NURBS. Então, quando você for em propriedades do mesmo e for, por exemplo, aqui em controle de vértice, que nem eu acabei de fazer, você já vai ter mais o que? Flexibilidade. Então, se diferencia pouca coisa das primitivas, né? Deixa eu botar aqui numa visão de lado. Só que a principal diferença é que você gasta menos memória para renderizar e é mais fácil de manipular. Essa é a grande diferença. Ó. Vim aqui, peguei, estou movendo. Deixa eu jogar isso aqui numa visão em 3D para vocês verem. Ó. Dá um F aqui. Deixa eu dar um zoom out aqui, né? O botão do mouse, rotacionar e mostrar aqui para vocês. Ó. Vim aqui agora. Então, vamos... Botão direito do mouse, controle de vértice, clicou, arrastou, olha só. Claro que quanto mais segmentos eu tiver no cubo, melhor. Só que vocês veem que esse cubo tem só, na realidade, 4 segmentos, né? E eu consigo exercer maior influência, flexibilidade, como se eu estivesse utilizando o Smooth, como se eu estivesse trabalhando com vários segmentos. E não é verdade. Tanto que vocês veem aqui que, ó, tá tudo zerado. Tudo bem? Isso aqui, no caso, ó, posso deletar também da mesma forma, as faces. Eu selecionei uma face, deletei com a tecla Delete, ó, selecionei duas faces aqui, posso deletar isso aqui também. Ou volto para o objeto como um todo, ó, Object Mode, e também posso estar deletando das mesmas formas que faço com as primitivas. Claro que NURBS não se restringe só a primitivas, existe linhas e malha NURBS, que a gente vai ver isso mais adiante, no caso, na próxima aula. Ó, também tem um cilindro para trabalhar, ó, clicou, arrastou. Só que o cilindro, assim como a esfera, eu posso, ó, vocês veem que ele veio apenas pela metade, né? Na verdade, menos da metade, aberto. Eu posso, da mesma forma que a esfera, estar trabalhando com abertura, ó, os parâmetros são os mesmos, né, com relação à esfera, e fechamento do cilindro. Ó, fechei ele, né? Que é aqui na terceira aba, que é o Make NURBS Cylinder, ou seja, fazer o cilindro. Eu posso estar trabalhando também com o Radius, que é o raio, o número de faces, olha só, ficou meio facetado porque eu coloquei só um, né? Mas vocês veem que mesmo assim já ficou bom. Ó, com 7 por 1 já está ótimo. Aqui a altura, né? Right Radial, né? Eu consigo estar aí, ó, definindo se eu vou ter abertura ou não, ó, que nem vocês estão vendo. Vou girar aqui, ó, só para vocês verem. Tanto inicial quanto final. Tudo isso em NURBS. Deleto também se eu o quiser. Deletei. E vamos criar mais um objeto. Vamos agora para... Tem o plane. Clicou, arrastou. Da mesma forma eu posso estar trabalhando aqui, ó, com subdivisões. Largura, que é proporcional, e comprimento, que não é proporcional, olha só. Claro que aí você fala, poxa, então para eu trabalhar com modificadores aqui é bem melhor? Sim, com certeza. Ó. Eu seleciono se o formato vai ser linear, quadriculado,
quintuplicado ou hexa. Vou jogar cúbico mesmo. Botão direito do mouse, eu vou vir aqui, por exemplo, em controle de vértice. Seleciono aqui um vértice, ó, por exemplo, ó, selecionei aqui uma área, um vértice, for com a ferramenta Mover. Olha só, até parece que está bem suavizado. Olha que legal. Claro que segurando Shift eu posso selecionar de forma intercalada. Olha só que legal. Isso aqui para criar terreno é uma maravilha. É bem rápido, olha só, ó. Ou depressões para, sei lá, simular lagoa, valas, enfim, inúmeras coisas. Ok? Vamos para o nosso próximo item. Sempre que você terminar de editar um objeto, clica no botão direito do mouse e vai aqui em Object Mode. Sempre. Seja independente de ser NURBS ou primitiva, convencional. Tá ok, galera? Então vem aqui, ó. NURBS. Tem o Taurus, né? Clicou, arrastou. Esse já é conhecido de vocês da primitiva, só que também da mesma forma a gente tem aqui algumas opções, né? De abrir, o que não ocorre com a primitiva, né? Com as primitivas a gente tem o Taurus lá, né? Que é esse objeto aqui em 3D em formato de boia, né? Claro que, ó, não tenho essa flexibilidade com relação às primitivas. Radius, né? Que é o diâmetro. O número de segmentos que eu posso aumentar ou diminuir com relação horizontal e vertical, que vocês estão vendo. E aqui essa parte aqui que é o diâmetro, né? Eu também posso estar mexendo aí. Além, é claro, olha, eu posso conseguir aberturas também na vertical, não é só na horizontal não. Olha que legal, galera. Isso aqui ajuda e muito. Quer dizer, um objeto simples pode se tornar inúmeras coisas. F eu consigo enquadrar. Ok? Essas partes aqui vão aqui Create, NURBS, Cycle, parte de círculo, né? Aqui não tem muito o que dizer, aqui é um círculo mesmo, que eu posso estar aqui abrindo ou fechando, né? Diâmetro, aqui é o número de segmentos, posicionamento. Isso aqui vai ser muito utilizado, galera, quando vocês forem trabalhar. Ó, posso deixar aqui facetado ou não, ou circular. Isso aqui vai ser muito utilizado com operações de projeção, que são as operações Loft. Mas da mesma forma, ele para manipular acaba caindo naquela questão que eu tinha comentado com vocês, ó. Ele acaba se tornando também mais flexível para manipulação, ó. Ok? A gente vai utilizar muito linhas para fazerem projetos, fazerem na realidade como se visse de trilhos, para fazer com que objetos, modelo 3D sigam uma animação, tá, galera? Então, fui aqui, ó, vou agora em Creator. Fui agora aqui, ó, em Creator, NURBS, Square. Square é quadrado, né? Que seria plano. É mesmo tem os mesmos atributos do Cycler, só que da mesma forma eu tenho essa facilidade aí de controlar os vértices, né? E posso controlar e segura Shift, posso controlar aí de forma junta ou intercalada. Ó. Selecionei aqui aresta e vértice, olha só o que ele faz. Segura o Shift, vem. Então, o bom dessas linhas é que elas servem como roteiro, como trajeto para um modelo 3D, assim como um carrinho de montanha-russa. E fora que ajuda bastante a criar outros projetos 3D, que a gente vai ver isso nas operações em Loft. Ok? Galera, muito obrigado por essa aula. A gente vai estar vendo algumas conclusões mais adiante. E vamos estar a partir da próxima aula passando exercícios para vocês, tá bom? Muito obrigado.